do moderador Rangel Miranda, do Semente de Negócios, o senhor Henrique Rolim, Charles Carminati, coordenador do Ciscac AgroHub, ainda Bruno Fernandes, do Norteando. Obrigado a todos que continuam conosco aqui na primeira edição do Rondônia Startup Connect, a edição de Cacoal. Tivemos a de Porto Velho, a segunda acontecendo no estado, do primeiro Rondônia Startup Connect. Nós queremos convidar já para a próxima palestra, para que esteja conosco aqui no palco, com o tema Seu Projeto Vale Ouro, como proteger sua ideia e transformá-la em negócio. Nós vamos receber o coordenador do Profinit Rondônia, Dr. Márcio Miranda. Lembrando a todos, temos água disponível, frutas, todo o espaço preparado para vocês. Visitem os estandes e aproveitem os eventos que acontecem na tenda principal e também os eventos paralelos que continuam a ocorrer. Hackathon, Batalha de Startups e as oficinas. Professor? Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer imensamente a organização do evento, principalmente a meu grande amigo Leandro Dil, pelo convite e também ao convite feito pelo Wilton. Agradecer também à Católica por esse evento, um evento que acontece pela segunda vez, então um evento que é bem interessante, do ponto de vista em que a gente traz novamente essas atividades que envolvem as startups, envolvem a parte de desenvolvimento tecnológico, que é algo que depois que veio a pandemia, acabou tendo uma diminuição, tá? Só ver que se já está pronta a apresentação aí. Não tem... Parece que não colocaram a apresentação ali, Ana Paula, né? Acho que é a apresentação. Então, vamos continuar. Então, a ideia aqui é a gente principalmente tratar da questão de propriedade intelectual. Então, para quem vai trabalhar na parte de inovação, né, na parte de desenvolvimento tecnológico, existem muitas ideias que são pensadas, elaboradas, e que, na maioria das vezes, pela nossa experiência, atualmente, como foi falado, estou na coordenação do mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Então, esse mestrado ele tem como proposta capacitar as pessoas como gestores de inovação. Então, a gente sempre trabalha com quem desenvolve a inovação, com quem distribui a inovação, e fica um gap entre quem desenvolve a gestão da inovação. Então, se eu tenho um produto, o que eu faço com ele, né? Se eu comecei o meu trabalho, para onde que eu vou? Então, quando a gente pensa em trabalhar a questão da propriedade intelectual, existem vários tipos de propriedade intelectual, mas o enfoque hoje aqui vai ser na questão de marca. Então, quando a gente trabalha... É o título do... Apresentação, marcas e patentes. Vê se não está apresentação, marcas e patentes. Então, a gente pensa como que eu posso proteger. Então, a ideia, quando você tem uma ideia, e aí é muito comum falar assim, roubaram a minha ideia estava, eu conversei em algum lugar, alguém pegou minha ideia e implantou. Ideia é a parte mais, vamos botar assim, mais econômica, mais fácil de fazer dentro de um projeto, porque você está pensando o que você poderia fazer. E o mais caro é você executar essa ideia. Quando a gente está somente pensando na ideia, e a gente teme falar isso, que a ideia é feita para ser roubada. A ideia é feita para ser capturada mesmo, só que o difícil é executar. Então, se você não tem como executar essa ideia, o que eu posso fazer para proteger essa ideia? A ideia ela tem que ser materializada, né? Uma das formas de materializar a ideia é registrando uma marca, registrando uma patente, registrando um software, registrando algum produto. Então, em qualquer processo judicial em que você avisa que a sua ideia foi roubada, ela só vai valer se tiver materializado. Como é que eu vou provar que essa ideia foi usurpada? Então, um dos mecanismos que a gente utiliza bastante, principalmente para micro e pequeno empresário, empreendedor, que está começando agora, é o registro da sua marca. Porque a sua marca ela vai passar basicamente o que você pretende fazer, né? A sua identidade da empresa. Então, essa marca ela pode ser uma marca apenas nominativa, que é só o nome da empresa.
Pode ser uma marca mista, que é um nome com algum trabalho visual, uma marca figurativa, que é só a imagem da marca, ou uma marca também tridimensional, tem marca de posição. Mas só as marcas, né, tridimensionais é um pouquinho mais raro, de posição também. Então, a gente sempre a gente trabalha com os nossos parceiros, envolve principalmente a marca nominativa, a marca mista e a marca figurativa. Essas marcas, para eu registrar, eu tenho um local específico, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E para fazer esse registro, eu tenho que atender a alguns critérios. O critério principal existe alguma outra marca com esse mesmo nome ou um nome parecido? Então, por exemplo, se eu tenho, estou trabalhando com a Mariolda da Saboaria Rondônia. Então, eu tenho Saboaria Rondônia, eu quero registrar essa marca. Para ser simples, eu vou registrar ela de forma nominativa, só um nome, porque eu não tenho ainda a identidade visual, não tenho a logo na minha cabeça, não tenho essa estrutura na minha cabeça, mas eu quero ter celeridade. Por quê? Para a marca, o primeiro a registrar é o que tem direito àquela marca. Tá? Isso é uma parte interessante. E não adianta se eu trabalhei o conceito de Saboaria Rondônia e se alguém registrou antes, por mais que eu tenha criado isso na minha cabeça. Então, o primeiro a registrar é quem vai ter direito. Então, eu posso registrar primeiro com marca nominativa, só o nome da marca, sem logo, sem imagem, sem nada. Então, eu vou lá, vou no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o INPE, e nesse site eu faço a busca sobre essa marca. Então, eu posso fazer uma busca completa, Saboaria Rondônia, ver se tem essa marca, não encontrei. Mas, mesmo assim, eu tenho que procurar também se eu tenho alguma outra marca chamada Saboaria, ou outra marca chamada Rondônia, ligado ao ramo de cosméticos. E isso é muito importante. Com relação à marca, ela tem uma classificação de acordo com a sua atuação, de produto, serviço, certificação, e eu tenho 45 classes de marca. Dessas 45 classes de marca, eu tenho que ver qual é a atuação da minha empresa. Então, se é Saboaria, vai atuar na parte de cosmético. Então, eu vou fazer uma busca se tem alguma empresa registrada, né, como alguma marca registrada como Saboaria ou como Rondônia. Por quê? O que eu tenho que evitar com a minha marca? A colidência. É que alguém que olha aquela marca e fala, opa, eu estou achando que isso aqui é uma outra empresa também de sabão ou de cosmética. Então, eu tenho lá, por exemplo, tivesse uma Saboaria Roraima, ou Roraima, como o pessoal gosta de puxar na sua orelha. E a gente tem que falar, Rondônia, né, Roraima. Então, uma Saboaria Roraima poderia trazer confusão para o nome Saboaria Rondônia? O avaliador, ele pode dizer que sim ou que não. É um caractere, uma avaliação subjetiva. Mas, para evitar um problema, você fala, opa, talvez não seja a melhor estratégia colocar Saboaria Rondônia, porque já tem uma Saboaria Roraima. Então, eu posso buscar apenas o nome Saboaria, se não tiver nenhuma outra chamada Saboaria. Então, muitas vezes, a sua marca não necessariamente é o seu nome, o seu estilo de propaganda. Você pode ter uma coisa mais simples e, na hora que você vai divulgar, algo até mais complexo com a sua formação. Mas o importante é que você registre, porque a marca ela acaba sendo o que chama de ativo intangível. É algo que você, ao negociar essa empresa, ao você for pensar em transferência de tecnologia, ao você negociar com uma empresa maior, isso agrega valor à sua empresa. Então, com um ativo intangível, você pode negociar. Se, por acaso, a empresa da Mariolda crescer bastante e ela pensar em abrir uma franquia, sem marca, fica difícil ela fazer, ou praticamente impossível ela fazer essa exploração comercial, porque a franquia vai lhe fornecer, né, vai ter que fornecer um contrato, e o contrato é entre o uso da marca, e isso também agrega valor ao seu produto. Tá? Então, isso é de uma forma bem geral, quando trabalha a questão de marca. Da marca, né, que é uma chama de propriedade intelectual, dentro da propriedade intelectual, ela é uma propriedade industrial, ela é o que vai te custar menos em vários sentidos. Por exemplo, se eu for entregar, né, um programa de computador. Para um computador, preciso ter desenvolvedores, programadores, então eu vou ter que ter um investimento entre 100, 200, 300, 400, 500 mil, a depender do que você quer como programa. Então, eu vou ter que ter um investimento para desenvolver meu produto mínimo viável, depois vou amadurecendo isso até chegar no mercado. E isso demora um tempo grande. A marca, você vai trabalhar
mais perto da sua ideia. Você consegue usar a marca para materializar a sua ideia. Então, se eu tenho ideia, desenvolvimento de um sistema que ele vai conectar, né, eu vou botar aqui o Inácio como uma referência, consultores em inovação com empresas que querem inovar, o que eu faço? Eu posso criar uma marca, né, de consultoria e inovação. Tá? Então, criei minha marca já. Então, a minha ideia, ela já está ali, expressa a minha marca, e eu crio a minha identidade da marca, identidade marcária. Você já pode trabalhar o que a empresa faz dentro daquela atividade. Por mais que você ainda não tenha o sistema ainda, mas você já consegue já trazer uma proposta materializada. Então, se alguém traz algo parecido, você fala, opa, pelo menos como marca você não vai conseguir registrar. E nisso você vai trabalhando no seu produto. Né? Porque pode ser que durante o caminho você tenha até um investidor, alguém que queira fazer parte, e como marca registrada, você agrega valor. Então, fala assim, não, já tem uma marca registrada, por que isso é importante? Imagina que você trabalha 6 meses a 1 ano com startup que tem o nome de uma consultoria Inácio. E aí, na hora que alguém se interessa, fala assim, não, eu quero adquirir essa startup, eu quero fazer parte da startup. Tem uma identidade visual, né, que todo mundo acessa, que todo mundo conhece, e o interesse do seu investidor é justamente nessa identificação visual pelos clientes. E na hora de você fazer a transferência ou trazer a sociedade para junto de você, ele descobre que tem já uma marca com esse mesmo nome. Então, você não pode mais anunciar isso. Imagine ser uma empresa grande, né? Uma empresa que vai sair do local para o regional ou para o nacional, né? Ou até internacional. Então, aquela identidade visual que as pessoas se identificam, verificam, não vai poder ser utilizado mais. Então, você teria que mudar o nome. E ele perde o interesse completamente sobre o que você está fazendo. Então, isso é um risco muito grande. A gente participa de várias bancas de batalha de startups, coisas do tipo, e todo mundo tem um nome bem interessante para a sua startup. E, na hora que eles estão apresentando o pitch, eu já faço uma pequena consulta e vejo que ou já existe uma marca parecida, né, ou algo que dê coincidência, então ele não poderia registrar. Então, se a startup busca investidor, fica difícil para ele poder firmar esse contrato, porque ele perdeu a identidade visual para outra empresa que já está fazendo. Então, todo aquele trabalho de 6 meses a 1 ano é perdido. Tá? E como é que eu faço o meu registro de marca? Né? Então, eu vou lá, eu vou procurar no banco de dados, né, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, do INPE, busco no banco de dados e vejo se tem essa marca ou não tem essa marca. Não encontrando essa marca, eu vou, né, proceder ao registro. Então, assim, já teria o registro, desculpa, eu tenho que fazer o meu registro no sistema do INPE, que é o sistema e-INPE. Fiz o meu registro no sistema do INPE, né, vou ter ali o meu registro, eu já posso iniciar meu processo. Normalmente, as empresas pagam, né, um procurador, né, faz uma procuração para alguém, faz o registro, pagam empresas de advocacia, não que você não deva contratar, vai depender muito da sua estratégia. Mas o INPE permite que você faça de forma autônoma esse registro. Você não precisa de advogado, você não precisa de um consultor e tal. Por quê? Você vai precisar de um consultor se você quiser pensar na identidade marcária. Se eu quiser desenvolver a minha identidade da minha empresa ou da minha startup. Se é algo que você está começando sozinho, como é a maioria do que acontece por aí, você pode sozinho registrar a marca. Você faz o cadastro, né, como pessoa física ou até como empresa. Pessoa física tem desconto para fazer o registro de marca. Faz o cadastro, fez o cadastro, você vai iniciar o processo para emitir a GRU e sai em torno de, hoje em dia está em 400 e poucos reais, né? 420, se não me engano, 400 e poucos reais. Você paga a GRU e começa o processo de registro. O que vai perguntar? Como é que essa marca se apresenta? Ela é uma marca nominativa, só o nome? Só o nome, perfeito, coloquei lá. Essa marca, ela é de qual classe ela pertence? Essa é voltada à gestão, é a classe 35. Vou lá e coloco a classe 35. O que ela faz? E nisso você vai preencher um formulário que ele vai te indicando o que você vai apresentar como marca. Acabou, saiu o protocolo e
isso é registrado no INPE e você vai acompanhando, preferencialmente mensalmente, o número do seu protocolo, para saber se você tem alguma coisa a fazer. Às vezes, quando você sobe uma imagem, a imagem não está boa, a imagem tem problema. Então, ele fala, você vai ter que corrigir essa imagem. Então, por isso que você tem que estar olhando mensalmente para ver se realmente tem alguma coisa para fazer. O que é interessante? Você não depende de ninguém, você pode até errar sozinho. E a marca, ela demora entre 1 a 2 anos para você conseguir ter a deferência ou a indeferência. Durante esse processo, alguma outra empresa ou outra pessoa que achar que a marca colide com a sua, ela pode fazer oposição. Então, falar assim, ó, essa sua marca, ela atua na mesma classe que a minha, ela aparece e tal. Vou dar um exemplo. A gente tem a gente fez uma palestra para o Polo PX de Porto Velho e a Tatiana da Amambita procurou a gente para ajudar num processo que ela estava tendo oposição da marca dela. A outra marca se chamava Amavita, né? Então tem a Amambita e a Amavita. A Amavita, também na parte voltada a alimentos, né? Estava lá, só que a Amavita e a Amambita realmente tem pode, assim, eles interpretaram que tem uma colidência fonética. Para a gente não tinha tanta colidência, porque a forma de pronunciação é diferente, a forma de escrita também é diferente. Mas se tiver colidência fonética, também não dá. Se eu chamei Amavita com H e Amavita sem H, tanto faz. Então, ela veio, a gente fez um estudo, viu que foneticamente era distinto, e as empresas também tinham atuações distintas. A Amavita fazia mais comidas industriais, tipo Cheetos, não Cheetos, mas tipo algo desse tipo, salgadinho, e a Amambita eram produtos derivados de abelha, então produtos naturais. Então, nem o cliente tinha colidência. Então, o cliente não conseguiria se enganar. A parte visual também era diferente. Eram 2 marcas mistas, uma tinha uma abelha, né, um favo, se não me engano, e a outra era mais uma escrita estilizada. Então, para a gente que estava analisando, não tinha colidência. Então, a gente responde, ajudou, né, eles fizeram a resposta, a gente acompanhou essa resposta, fez algumas considerações e, né, foi enviado para o INPE e agora espera a análise do INPE. Essa análise, essa resposta não é obrigatória, mas ajuda ao analista para ter a decisão dele. Então, a gente vai esperar daqui uns 6, 7, 8 meses para saber se o que a gente colocou para a oposição se deu certo ou não. Tá? Então, isso é interessante porque ela conseguiu intervir antes. Um outro caso foi do Boto, né, que é a Boto Store, identidade beiradeira, que ela registrou a marca, teve uma oposição, mas quem foi que fez esta marca não avisou a pessoa que teve oposição. Então, quando ela assinou a gente, faltava apenas um dia para apresentar o recurso. Então, não dava tempo de montar o recurso, porque você monta o recurso em cima de situações semelhantes. E acabou que ela não conseguiu registrar. Então, o que eu trago para vocês, que o mais importante, quando você traz o seu negócio para a vida, você tem o seu registro no CNPJ, e você também traz a propriedade intelectual para dentro do seu negócio. O primeiro passo que a gente indica, aí cada um tem sua estratégia, é o registro de marca. O registro de marca pode ser feito de forma autônoma, você vai lá e faz, ou você pode contratar um escritório. O nosso mestrado, o mestrado Profinite, ele presta um serviço educacional. Então, o empresário ou a empresária que quiser registrar sua marca, principalmente que for micro, pequeno empresário ou startup, pode procurar a gente, envia um e-mail para a gente e a gente auxilia no registro. A gente não vai fazer por você, a gente vai auxiliar a fazer o registro. Então, a gente vai mostrar o passo a passo, vamos fazer a busca de anterioridade, vamos mostrar se há colidência ou não, do nosso ponto de vista. Aí a decisão é sua. Por que a gente não cobra pelo serviço? Porque é um serviço que é um retorno social do mestrado. Existe um recurso investido no mestrado, né, um recurso federal, e retorna para o micro, pequeno empresário, para a startup, para que ele evite de perder um recurso que muitas vezes ele não tem. A gente até conseguiu evitar que uma empresa perdesse R$5.000 com um registro de marca que só poderia registrar se tivesse um direito autoral, né, que era um nome de uma música. Então, o nome de música eu não posso registrar, a não ser que o autor da música me dê a autorização para registrar. E eles iam fazer com o advogado e que, muitas vezes, alguns casos,
ele só vai pegar e protocolar e acabou. Ele não vai analisar, ele não vai fazer busca. Então, a gente faz todo o processo dentro do mestrado, envolvendo alunos, professores, para que a gente consiga trazer esse incremento no valor da sua empresa. Por que isso é importante para a gente? Porque Rondônia é dos estados que tem pouco registro de marca, né, comparado com outros estados. Então, isso acaba que, para um ranking de inovação, a gente até perde posições quando se pensa em investimento, que é um indicador também. Então, o nosso trabalho é que a gente também consiga aumentar a quantidade de registro de marca, até para que possam ter mais investimentos dentro do mestrado, dentro do nosso estado de Rondônia. Então, é interessante que a gente sempre pensa num sistema, né, em que a gente tenha um aumento de empresas com registro de marca, um aumento de ativos intangíveis do estado, e que isso atrai a atenção de investidor. Atrair investidor é mais recursos voltados à atividade de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, uma coisa vai alimentando a outra, tá? Eu vou encerrar aqui, né, a gente teve alguns problemas com a apresentação, e eu fico à disposição a quem quiser entender um pouquinho mais sobre marcas, patentes. A gente também tem atividades que são feitas tanto em Porto Velho quanto em outros municípios, pelo nosso programa de mestrado, que fica à disposição de vocês. Muito obrigado.